Liu Zixuan resolveu estudar medicina com o único objetivo de ficar rico e encontrar uma esposa, mas depois que se mudou para a cidade seu objetivo mudou. Ele aprendeu habilidades médicas incríveis e decidiu que melhor que uma esposa seria criar um harém. A história começa em um ônibus que está indo para a cidade. Logo vemos nosso protagonista chamado Liu Zixuan. Ele está sentado em um dos bancos e ao seu lado tinha uma linda garota que ainda dormia. Ela sem querer deitou a cabeça em seu ombro enquanto tirava um longo cochilo. O protagonista observa a garota atentamente e diz a si mesmo que tinha ouvido rumores de que as garotas da cidade eram lindas, mas ele não esperava encontrar tamanha beldade em um ônibus. De repente a menina acordou e a primeira coisa que ela viu foi o prota. Afinal, o rosto dele estava muito próximo do dela. A garota ficou instantaneamente assustada e gritou que ele era um sem-vergonha, mas o cara fingiu ser um tolo e questionou cadê o tal homem sem-vergonha. Ela imediatamente apontou para ele. Então Liu acenou com a mão e disse que a garota estava enganada. Por algum motivo nosso garoto resolveu dizer que ela era bonita e se auto-intitulou bonito também, justificando assim que não teria como ele ser um sem vergonha. Liu tentou fazer amizade para acabar com aquele clima chato e se apresentou. Em seguida perguntou o nome dela, mas a menina parecia indignada e questionou por que diabos ela deveria dizer seu nome. O protagonista sorriu e disse que neste caso a chamaria de irmã fada. Ela não gostou nada desse nome e ficou ainda mais brava gritando que não era uma fada. Para não continuar com esse apelido ela resolveu se apresentar e disse que seu nome é Tang Yuyan. A garota queria continuar brigando. Quando de repente se sentiu muito mal, o protagonista notou que a garota estava prestes a vomitar e brincou dizendo que isso aconteceu porque ele a tocou. Tang obviamente não gostou nada dessa piada e ela disse para Liu fechar essa boca imunda. Mas Liu de repente pegou uma pílula e enfiou goela abaixo de Tang. A garota logo sentiu um gosto apimentado e perguntou o que ele deu a ela. O prota respondeu que esta pílula é feita de 18 ervas diferentes e ajuda na questão de enjoo. Ele também entregou uma garrafa de água para tirar o gosto terrível do remédio. Tang aceitou a água sem pensar duas vezes. Ela perguntou alegremente que tipo de água era porque tinha o gosto doce. Além disso, seu enjoo realmente passou. Tang devolveu a garrafa e agradeceu pelo que ele havia feito. Liu começou a beber a água e brincou que agora deu um beijo indireto nela. Tang não gostou dessa piada novamente, mas não ficou com raiva como antes. Ela apenas chamou o protagonista de sem vergonha. Em seguida, Tang questionou onde ele tinha comprado essa pílula. Liu respondeu que na verdade foi ele mesmo que fez e se a garota precisar é só pedir. Tang não acreditou no cara e presumiu que ele estava mentindo. Então ela cruzou os braços descontente dizendo que se ele não quisesse dizer a verdade tudo bem, mas não havia necessidade de se exibir. Liu ficou surpreso que a garota não estava acreditando nele e respondeu que não estava se gabando. De repente a conversa deles foi interrompida pelo ônibus que freou abruptamente. Tang estava prestes a colidir com o corrimão, mas Liu conseguiu pegar a garota a tempo e a segurou pressionando ela contra ele. Nesse momento os outros passageiros do ônibus começaram a ficar indignados e dizer que o motorista aparentemente comprou sua carteira. O homem que estava dirigindo sorriu sem jeito e pediu desculpas justificando que o ônibus havia quebrado repentinamente. Além disso parece não haver oficinas por perto, então os passageiros foram forçados a deixar o ônibus. O motorista explicou que tinha um hotel nas proximidades onde todos podiam descansar e amanhã eles seguiriam para a cidade. As pessoas desceram indignadas e chegaram a se perguntar como o ônibus poderia repentinamente quebrar do lado do hotel. Alguém até disse que com certeza o dono do hotel planejou isso com o motorista do ônibus. Tang ficou frustrada se perguntando por que hoje o dia foi tão azarado. No final todos os passageiros foram para um hotel chamado Hotel Felicidade. O funcionário colocou os convidados por números. Ele riu quando foi atender Liu e Tang. O cara disse que era uma coincidência que o único quarto restante fosse um quarto de casal. Então o funcionário entregou a chave nas mãos da menina e ela disse indignada que não era um casal com esse cara. A garota se apressou em ocupar o quarto primeiro e disse ao prota que ele podia dormir no ônibus ou até mesmo na rua. Liu não disse nada em resposta e apenas sorriu silenciosamente. Isso confundiu a garota e ela resolveu não dar muita importância, mas assim que abriu a porta o protagonista correu para dentro como uma bala. Aconteceu tão rápido que a garota nem teve tempo de cair em si. Quando ela percebeu Liu já estava deitado na cama, isso irritou Tang e ela começou a gritar com o cara dizendo para sair da cama, mas ele estava muito calmo e disse que sente que os dois estão destinados a ficar juntos. Naquela noite eles
Definitivamente acenderão uma faísca. O protagonista continuou falando que de todo o grande número de pessoas no ônibus eles se sentaram uma ao lado do outro. Então o ônibus quebrou no meio do caminho ao lado de um hotel que tinha apenas um quarto disponível para os dois. Liu queria provar à garota que eles estão ligados pelo destino e devem ficar juntos. Essas palavras só irritaram Tan ainda mais e ela começou a gritar chamando ele de sem vergonha. Depois disso a garota soltou um suspiro insatisfeito e saiu da sala. Isso incomodou um pouco o personagem principal porque agora ele terá que dormir sozinho e não foi o que nosso menino planejou. De repente um grito alto de socorro ecoou do corredor. Liu pulou para fora do quarto e olhou para o que estava acontecendo. Para sua própria surpresa ele encontrou dois homens no corredor tentando fazer algo com Tang. Eles estavam segurando a garota pelos braços e claramente iriam arrastá-la para algum lugar. O personagem principal imediatamente percebeu que tinha que salvá-la. Tan não acreditava mais que alguém pudesse salvá-la porque um dos homens fechou a boca para que ela não gritasse, mas o protagonista se aproximou e disse aos homens para deixarem a garota ir. Assim que isso aconteceu, Tan ficou muito feliz pensando que estava definitivamente salva. Porém naquele momento o humor de Liu mudou e ele disse que queria ser o primeiro. Todos os três ficaram surpresos ao ouvir isso e nem sabiam o que dizer. Um dos homens foi em direção ao personagem principal, flexionando os punhos e disse que o cara não deveria se intrometer. Em seguida acrescentou que Liu pode esperar até que ele e seu amigo terminem, mas em resposta a isso o protagonista balançou a cabeça e disse que não gostava de compartilhar. Então era melhor que esses homens os deixassem sozinhos com essa garota. O homem não gostou do que ouviu e o atacou dizendo que Liu aparentemente quer ser espancado. Nesse momento nosso garoto foi capaz de afastar facilmente o homem. Em seguida o acertou no rosto fazendo o cara voar contra a parede. Foi um nocaute de um soco. Então o segundo homem também correu para o prota segurando uma faca na mão. Liu também conseguiu se esquivar a tempo e depois arrancou a faca das mãos do homem. Ele começou a espancá-lo e o segundo homem também foi nocauteado. Depois de tudo isso o cara com um sorriso no rosto se aproximou da garota que estava sentada indefesa no chão todo esse tempo. Liu a pegou e a carregou para a cama para ficar em seu quarto. Em seguida, perguntou à garota se ela gostava de seus movimentos. O personagem principal tinha certeza de que eles eram rápidos e bonitos. Tan não queria admitir de forma alguma e ainda estava infeliz por ter que estar no mesmo quarto. Então ela mais uma vez chamou o cara de sem vergonha. De repente a polícia invadiu o quarto deles e disseram ter recebido uma denúncia de ações ilegais. Eles também pediram a Liu que saísse da cama e fosse para o canto. O nome da mulher perto dos policiais é Shen Bingyun. Ela é chefe de investigação criminal do Departamento de Segurança Pública. Shen repetiu mais uma vez para que o personagem principal e Tan ficarem de joelhos, mas Tan resistiu perguntando por que eles de repente têm que se ajoelhar se não fizeram nada. Shen ficou indignada com a garota ter dito que eles eram inocentes porque ela tinha certeza que Tan não queria confessar, então ela perguntou se Tan havia pensado nas consequências de cometer tais atos obscenos. A garota respondeu indignada que não havia cometido nenhuma obscenidade e começou a gritar com Shen dizendo que se esse for o caso todo mundo deveria ser preso, inclusive Shen e toda a sua família. Ela até disse que a própria policial nasceu por causa dessas ações obscenas. No final as duas garotas se olharam com raiva. Nesse momento o protagonista sussurrou no ouvido de Tan dizendo que ela deveria cooperar com ele se quisesse ir para a cidade. A garota ficou surpresa e perguntou o que exatamente ele queria dizer. O cara explicou que a polícia da cidade de Beilin estava aqui e se eles o seguirem vão voltar para a cidade mais cedo com uma carona grátis. Isso interessou a garota e ela imediatamente estendeu as mãos dizendo à polícia que eles poderiam colocar as algemas. Shen instruiu seus subordinados a levar Tan e Liu. Depois de um tempo os caras acabaram na delegacia. O personagem principal estava sendo interrogado pela capitã Shen. A mulher pediu ao cara para dizer seu nome, idade e gênero. Em resposta a isso Liu deu seu nome com um sorriso e disse que tinha 20 anos. Ele também acrescentou brincando que a mulher poderia verificar seu gênero. Essas piadas irritaram a garota e ela deu um tapa na mesa com toda a força. Apesar disso o protagonista continuou calmo. Naquele momento um dos funcionários entrou na sala e disse que deu muito ruim porque eles haviam prendido as pessoas erradas. Ele então acrescentou que não foram Tan e Liu que foram acusados de irregularidades, e sim aqueles que estavam no quarto ao lado ouvindo. Shen ficou preocupada por ter cometido esse erro. Mas isso não era tudo e o subordinado acrescentou que o pior é que a garota que eles prenderam pertence a uma família rica e proeminente. Nesse momento Shen perguntou ao personagem principal sobre seu relacionamento com essa garota.
O cara piscou e disse que Tang era sua esposa. O subordinado e a capitã ficaram em silêncio de tanta surpresa. Em seguida ela disse que tal coisa era simplesmente impossível. Então a garota gritou para sair que ele estava livre e poderia ir. Mas ele não deveria mais chamar a atenção dela ou seu fim seria lamentável. Depois disso eles deixaram a sala. O protagonista também estava prestes a sair e pensou que Shen ainda estava se comportando de forma tão audaciosa mesmo depois que ela descobriu que estava errada. Parecia estranho para o personagem principal e ele pensou que nunca entenderia essas mulheres. Depois disso o cara saiu da delegacia bocejando preguiçosamente e começou a pensar no que fazer a seguir. Nesse momento o protagonista se lembrou das palavras de seu professor e o chamou de velho excêntrico. Parece que o homem era contra Liu deixar a montanha e ir morar na cidade, mas nosso garoto precisava exercer sua profissão como médico em algum hospital. Liu estava confiante de que com suas habilidades ele certamente se tornaria um diretor. Depois de um tempo o cara chegou a um grande hospital. Ele estava parado na entrada e olhando ao redor do prédio. Liu decidiu que tinha chegado exatamente onde precisava ir e assim que entrou ficou um pouco surpreso com um número tão grande de povo. Havia muitos pacientes e médicos ao redor. Liu logo notou um doutor carregando um paciente inconsciente em uma maca. Esse médico passou pelo protagonista levando o paciente rapidamente para a sala de cirurgia. De repente Liu pediu ao médico e às enfermeiras que parassem. O médico olhou para trás irritado e perguntou quem ele era. O protagonista não respondeu e correu rapidamente até o paciente. A enfermeira ficou surpresa e se afastou, enquanto o médico continuou gritando e perguntando a Liu sobre o que ele precisava. O personagem principal neste momento começou a verificar silenciosamente as pupilas do paciente, então ele sentiu o pulso do paciente. Depois que o cara o examinou ele disse ao médico que era tarde demais para levar o paciente para a unidade de terapia intensiva. Nesse momento Liu decidiu que teria que usar suas agulhas de prata para manter o velho vivo. Depois dessas palavras o cara começou a usar suas agulhas e perfurar os homens com elas na área do coração. O médico imediatamente o interrompeu e começou a gritar perguntando ao prota quem ele era e como ele poderia interrompê-los. Ele também acrescentou que o cara nem sabe que tipo de pessoa está deitada na maca. O médico começou a perguntar a Liu se ele assumiria a responsabilidade se o tratamento desse paciente fosse adiado por causa dele. O protagonista removeu as mãos do médico de si mesmo e disse ao homem que não tinha ideia sobre quem era o velho que estava deitado, mas ele tem certeza que se não tivesse feito a acupuntura o paciente já teria ido para o outro mundo. Essas palavras irritaram o médico. Então ele chamou o personagem principal de Faladori. Pediu aos guardas que colocassem Liu para fora do hospital. Em resposta a isso o protagonista disse calmamente que poderia sair sozinho, mas ele disse que certamente o médico irá implorar para que ele voltasse. Ao ouvir essas palavras o médico ficou indignado e revirou os olhos dizendo que não sabia quem esse cara pensava que era. O médico respondeu que definitivamente não imploraria para que ele voltasse. Um pouco depois o velho estava deitado no hospital no departamento de cirurgia. Seu filho conversou com o médico Chen e disse que se um homem pudesse curar seu pai ele receberia uma recompensa generosa. Mas se ele não tiver sucesso sua carreira profissional chegará ao fim e até sua própria vida. Chen responde ao homem que ele não tinha nada com que se preocupar porque seu pai estava sendo tratado pelo médico Hong, um cirurgião muito respeitado. O médico também garantiu ao homem que seu pai teve muita sorte de que esse médico em particular estivesse lidando com ele e que tudo definitivamente ficaria bem. De repente naquele momento o médico saiu correndo da sala de cirurgia e gritou perguntando quem estava fazendo acupuntura para a dor. O médico Chen responde com medo que eles tinham acabado de encontrar um cara no corredor que realizou acupuntura no paciente sem obedecer suas ordens. Então ele imediatamente o expulsou. Ao ouvir isso o segundo doutor ficou muito zangado e começou a gritar com o homem que ele era um sem cérebro e ordenou que ele fosse imediatamente buscar esse cara para o hospital. Chen não entendeu por que ele estava sendo solicitado a fazer isso e começou a perguntar por que esse cara era necessário na sala de cirurgia. Afinal a operação do Sr. Gogo é muito mais importante. O doutor não respondeu nada e apenas correu pelo corredor atrás do protagonista. O homem correu para a rua e alcançou Liu. Ele pediu que parasse e disse que Liu deveria ajudá-lo. Nesse momento nosso garoto estava calmamente tomando sorvete e respondeu que se fosse por causa da saúde do velho ele ajudaria o médico. Depois de um tempo o personagem principal se viu perto da sala de cirurgia, onde o mesmo velho estava deitado. Liu resolveu fazer uma piada ao ver o médico Chen e perguntou se ele tentaria chutá-lo para fora novamente. Em resposta o homem sorriu e disse que não faria isso.
Por dentro o médico ficou muito zangado e pensou que iria apenas esperar que o personagem principal ajudasse na operação e só então lidaria com ele. Naquele momento Liu deu um tapa na cara desse mesmo médico e disse que isso era uma lição para ele não menosprezar as pessoas. Tia não disse nada e ficou lá observando enquanto o protagonista entrava na sala de cirurgia. Quando Liu entrou, ele imediatamente se aproximou do paciente e começou a acupuntura. Ele usou suas agulhas de prata e alguns minutos depois terminou seu trabalho. Liu virou para o médico e disse que tudo estava pronto. O Dr. Hong assistiu isso e ficou surpreso que tudo foi feito tão rapidamente. De repente o médico Chen invadiu a sala com o filho do velho e começou a gritar para o homem que Liu era um mentiroso e ele não deveria ouvi-lo. Vendo isso, o personagem principal apenas sorriu e decidiu que um tapa na cara não era suficiente para o médico perceber seu erro. Em resposta a isso, o médico começou a gritar ainda mais forte que Liu aparentemente os enxerga como tolos, já que ele acha que algumas injeções vão salvar esse velho de seu leito. De repente o paciente acordou e chamou seu filho. Ele saiu abruptamente da cama dizendo que se sentia muito bem e acrescenta que era como se tivesse se tornado 30 anos mais jovem. Chan viu isso e não conseguia acreditar que tal coisa fosse possível. O filho do paciente reagiu mais rápido e ordenou que seus guardas jogassem um homem para fora do hospital. Quando Chan já estava do lado de fora, ele caiu no chão e olhou com raiva para a enfermaria. O homem pensou que faria o personagem principal pagar pelo que tinha feito. Neste momento, o filho do velho perguntou o nome de seu benfeitor. Liu respondeu com orgulho que Deixa não estava fazendo boas ações para glorificar seu nome. Então o cavalheiro poderia simplesmente chamá-lo de médico de gravata vermelha. Liu acrescentou que não precisava gratidão por salvar o velho, mas ele não me recusaria 180 yuan. Nesse momento o homem entregou a Liz um cheque e disse que eram 5 milhões de yuan. Era sua gratidão pelo trabalho realizado. O protagonista, vendo tal quantia, imediatamente começou a sonhar com seu futuro luxuoso e rico. Ele começou a imaginar quantas garotas estariam ao seu redor. Então ele virou para o cavalheiro e disse que nesse caso aceitaria respeitosamente esse dinheiro. Mas antes que Liu pegasse o dinheiro, alguém o parou. Hong estava ao lado dele e interceptou sua mão dizendo que o professor do protagonista já havia entrado em contato com ele. O próprio mestre de Liu disse que o cara só deveria receber seus ganhos somente após 3 anos de trabalho neste hospital. Ao ouvir isso, o protagonista ficou muito surpreso. Mas isso não foi tudo, porque o médico também acrescentou que o professor de Liu tem uma foto que mostra o cara espiando sua irmã mais velha enquanto ela toma banho. Ao ouvir isso, o personagem principal ficou ainda mais surpreso e percebeu que se sua irmã descobrisse essa foto, ela definitivamente o enviaria para o inferno. Então ele decidiu não se deixar ofender. Nosso garoto sorriu e disse ao filho do velho que curar e salvar pessoas era sua paixão e ele não pode receber dinheiro por isso. Hong, olhando para isso, pensou que esse aluno é ainda mais implacável que seu professor. Nesse momento o protagonista saiu do consultório com o médico e ele se Hong iria nomeá-lo como chefe-diretor ou apenas o chefe. Em resposta, Hong riu e disse que o cara era muito engraçado. No dia seguinte, as enfermeiras no corredor já estavam sussurrando que tinham ouvido falar que um novo médico apareceria no hospital hoje. Eles até começaram a espalhar rumores de que esse cara é muito jovem e pode ter entrado neste hospital por fraude. Além disso, todos já sabiam que o personagem principal havia insultado o médico Chan, portanto as meninas decidiram que era melhor ficarem longe do novo doutor. Foi neste momento, quando as meninas estavam conversando entre si, que Liu se aproximou. O cara sorriu e cumprimentou as adoráveis enfermeiras dizendo que ele era o novo médico deste hospital. Antes mesmo de ter tempo de dizer o seu nome, as meninas rapidamente foram embora. O protagonista não gostou disso e até ficou surpreso. Mas não teve tempo de fazer nada porque no segundo seguinte houve um grito. Era de uma das enfermeiras. Nesse momento um criminoso havia invadido o hospital e ele estava segurando uma faca contra o pescoço da garota. O homem exigiu que um médico fosse trazido a ele para tratar seus ferimentos. A garota ainda estava gritando por socorro e o criminoso apenas continuou falando que daria um fim nela se não trouxessem um médico para ele. No momento em que a faca já estava muito perto do rosto da garota, o personagem principal apareceu. Ele agarrou o criminoso pela mão na qual havia uma faca e disse para parar de fazer o que estava fazendo e deixar a garota ir. Então Liu disse que era médico e se o homem precisasse de algo poderia contatá-lo. O criminoso rapidamente se levantou do chão soltando a enfermeira e colocou uma faca nas costas do herói. Ele começou a xingar dizendo que se ele fosse um médico deveria curá-lo o mais rápido possível. Depois que o criminoso entrou na sala, ele mais uma vez ameaçou a todos que se alguém chamasse a polícia ele acabaria com o personagem principal. Então ele bateu a porta atrás de si.
O homem começou a reclamar que estava com muita dor. De repente ele se virou para o personagem principal e disse para começar o tratamento, mas Liu estava calmamente sentado em uma cadeira cutucando o nariz e disse ao criminoso que achava que ele deveria ir de base. O homem correu para o cara com uma faca o chamando de inútil e disse que neste caso o protagonista ia para o inferno primeiro. Ele correu até Liu e estava prestes a colocar uma faca em sua garganta quando alguma força o parou. Nosso garoto apenas o chutou na parede oposta e em seguida se aproximou dele dizendo que facilmente daria um fim no criminoso se ele não tivesse que cuidar da sua reputação nesse hospital. O homem respondeu desafiadoramente que o cara não deveria eliminá-lo porque ele não o conhece. Em resposta a isso, o personagem principal deu alguns tapas na cara do homem e disse que ele realmente não sabe quem ele é. Mas ele também não quer saber. Logo os médicos, enfermeiros e pacientes se aglomeravam na porta daquele mesmo consultório e ouviam o que estava acontecendo. Eles ouviram o personagem principal dizer ao criminoso que ele se acha invencível só por ter uma faca nas mãos. Liu acrescenta que o criminoso ainda não pode se chamar de homem depois de tomar uma jovem enfermeira como refém. Enquanto Liu estava dizendo tudo isso, as pessoas escutavam estrondos e golpes. Depois que Liu terminou, o homem que estava deitado no chão implorou para parar de bater nele. O criminoso também acrescentou que estava realmente errado, mas ele não durará muito se o médico continuar a espancá-lo. Nesse momento, uma grande quantidade de líquido vermelho estava escorrendo da ferida do agressor. O personagem principal se inclinou para o homem e perguntou se o ferimento em seu corpo foi recebido de uma arma e por que isso aconteceu. Ele presumiu que o homem roubou a loja ou foi algum tipo de confronto de gangues. Mas o criminoso respondeu que era melhor para Liu não saber disso ou ele sofreria. O protagonista disse que estava satisfeito com tal resposta e o homem poderia esquecer que ele havia perguntado. Na verdade, nosso garoto não estava interessado nisso. O criminoso neste momento apenas estava cansado e pensou que realmente não queria contar porque o protagonista pode pensar que estava sendo intimidado e começaria a bater nele novamente. Enquanto isso, nesse momento a polícia já tinha chegado no hospital. A policial começou a gritar no alto-falante se dirigindo ao criminoso e pediu para ele não tocar nos reféns. Ela também disse ao homem para largar a arma e se render. Caso contrário, a polícia teria que agir. O protagonista imediatamente reconheceu a voz da garota e percebeu que era a capitã da polícia. Foi Shen que o havia parado mais cedo. A mulher continuou a gritar no alto-falante e disse ao criminoso para não forçar lá repetir. Então o homem abriu um pouco a porta e disse que podia liberar o refém se Shen quisesse ficar no seu lugar. A garota não gostou e disse ao homem para não tentar nenhum truque. Então ela deu o megafone para alguém. Nesse momento o criminoso perguntou por que Liu pediu a ele que fizesse isso. O personagem principal sorriu e disse ao criminoso para não se preocupar com isso e apenas fazer o que lhe foi dito. Shen chegou à sala e seus pés estavam visíveis no espaço entre o chão e a porta. Ela disse que tinha vindo. Então o personagem principal ficou na frente da porta e ordenou que o homem ficasse atrás dele e empurrasse. O criminoso obedeceu e empurrou Liu pelas costas. Isso aconteceu exatamente no momento em que a garota abriu a porta. O protagonista começou a gritar que precisava de ajuda e também mostrou pânico em seu rosto. Nesse momento, Shen estava bem na sua frente e ele estava voando direto para ela. O criminoso, observando tudo isso, não conseguia entender por que o prota voou tão longe se ele o empurrou com bastante leveza. Nesse momento, nosso garoto estava olhando apenas para os melões da garota e tinha certeza de que seu plano funcionaria. O cara continuou caindo e pedindo ajuda policial. Shen reconheceu o cara e o parou a tempo. Ela simplesmente agarrou Liu pela testa com a mão e o jogou para longe dela na outra direção. Assim, o plano do personagem principal não funcionou e ele só caiu com a cara no chão. Então a garota se aproximou do criminoso e começou a levá-lo para fora da sala. Liu ainda estava deitado no chão e com um tom melancólico perguntou à garota se ela queria salvá-lo ou arruiná-lo. Shen se aproximou do cara e disse que ela poderia ajudá-lo a ser preso novamente. O protagonista recusou imediatamente a ajuda da oficial Shen, acrescentando que ele só estava brincando. Nesse momento o criminoso passou pelo personagem principal e se desculpou. Liu ficou surpreso e perguntou ao homem por que ele estava se desculpando. Neste momento um outro cara estava parado na esquina. Ele não poderia sequer pensar que o Wang Men cairia nas mãos da polícia. O homem misterioso também notou que agora não seria fácil conseguir informações e até pensou que o único jeito seria invadir a delegacia. Enquanto isso, o protagonista estava dizendo a Shen para ir mais devagar. O cara que estava parado na esquina percebeu isso e começou a pensar no que o Wang acabou de dizer ao personagem principal.
Então ele riu e pensou que iria apenas pegar esse médico pela língua e perguntar sobre tudo. Naquele momento Liu sentiu que algo estava errado e começou a olhar ao redor, mas como não viu nada pensou que estava alucinando. Um momento a enfermeira que foi salva pelo se aproximou dele e agradeceu por salvá-la. Ela também se curvou e disse que estava até com medo de imaginar o que poderia ter acontecido se não fosse pelo personagem principal que apareceu ao lado dela a tempo. Em resposta, Liu apenas sorriu docemente e disse à garota que estava tudo bem e que ela poderia voltar ao trabalho. A enfermeira também sorriu de volta. No dia seguinte, o personagem principal começou um dia normal de trabalho. Ele estava sentado em seu escritório e recebendo muitas pessoas doentes. Liu aconselhou uma das meninas a comer ervas para curar sua insuficiência renal. Ele disse ao segundo para beber mais água e comer comida picante. O terceiro paciente devia dormir mais porque era por causa disso que seu cabelo estava caindo e olheiras apareceram sob seus olhos. Na verdade, o personagem principal ficou muito zangado e irritado ao perceber que um grande número das pessoas vem ao hospital sem motivo específico, mesmo quando estão com um resfriado leve, correm imediatamente para o médico e algumas delas nem precisam de tratamento especial. Isso enfureceu o personagem principal. De repente, uma enfermeira apareceu no escritório e ela chamou o protagonista em pânico. A garota avisou que eles tinham uma emergência e disse com uma voz ofegante que um paciente com vários ferimentos havia sido internado e precisava de uma operação urgente. A mulher acrescentou: não havia médicos suficientes. O protagonista imediatamente saiu do consultório e disse que cuidaria de tudo. Enquanto isso, duas assistentes estavam conversando na enfermaria perguntando se o médico já estava vindo. Uma das enfermeiras perguntou se havia sido recebida informação sobre esse paciente, pois dada a gravidade das lesões e a complexidade da operação eles teriam que solicitar a assinatura de familiares para realizá-la, afinal alguém deveria assumir a responsabilidade se algo der errado. Naquele momento o personagem principal apareceu na sala. Ele entrou pela porta e disse que iria conduzi-lo. Então Liu começou a colocar as luvas. Enquanto isso, a médica que estava na enfermaria começou a dizer que o paciente era um homem pobre sem parentes, então mesmo que sobrevivesse não seria capaz de pagar as contas do tratamento. Ao ouvir isso, o personagem principal ficou muito zangado e perguntou à mulher se ela havia esquecido seu juramento médico, já que ela se recusa a salvar uma pessoa sem dinheiro. A médica ficou surpresa e perguntou ao cara se ele realmente acha que o hospital pertence a ele ou acredita que ele é uma pessoa justa. A mulher também acrescentou que o paciente caiu do 8º andar e será impossível salvá-lo mesmo que quisessem. Então ela perguntou se ele estava pronto para assumir tal responsabilidade. Em resposta a isso, o personagem principal apenas pediu rudemente à mulher que saísse da enfermaria. A mulher obedeceu e foi para a saída enquanto Liu estava determinado e disse que enquanto ele estivesse aqui até mesmo o demônio não seria capaz de tirar a vida desse homem. Naquele momento, uma garotinha estava sentada no corredor do hospital chorando. Ela murmurou algo baixinho que esperava que nada acontecesse com seu irmão e tudo ficaria bem. Logo apareceu a mesma enfermeira que o personagem principal expulsou da sala. A garota correu até ela e perguntou se estava tudo bem com o irmão. A mulher sorriu e respondeu rudemente que o cara não tinha chance. Ao ouvir isso, a criança ficou chocada e olhou fixamente para o vazio à sua frente. Enquanto isso, o personagem principal examinou o paciente e pensou que qualquer outra pessoa comum nunca sobreviveria depois de cair do 8º andar. Liu olhou para o dispositivo conectado ao cara e pensou que de alguma forma ele conseguiu salvar a vida desse jovem. Depois disso, nosso herói saiu da enfermaria e assim que abriu a porta, uma garota entrou voando com lágrimas nos olhos. Ela estava correndo para o irmão e queria saber sobre o bem-estar dele o mais rápido possível. De repente, a garota abraçou a perna do prota e começou a implorar em lágrimas que ele salvasse seu irmão. Liu ficou surpreso com o que estava acontecendo e nem teve tempo de responder nada porque a mesma enfermeira de antes interveio na conversa. Ela apontou o dedo para Liu e começou a rir dizendo que o protagonista saiu rápido porque o cara não havia resistido. A garota também começou a repreender o médico pelo que ele disse porque ele prometeu que nem mesmo o capeta tiraria a vida desse jovem. A enfermeira começou a acusar o cara de conversa fiada e mentiras. Em resposta a isso, o personagem principal também sorriu e perguntou à mulher por que ela acha que o paciente não resistiu. Então ele contou que a cirurgia foi um sucesso. A mulher ficou em choque e não podia acreditar nas palavras de Liu. Depois dessas palavras, a irmã mais nova do paciente correu para a enfermaria para visitar o cara, enquanto a enfermeira sentou em um banco em estado de choque. O protagonista logo informou que pagaria todas as contas do cara e o próprio tratamento. Outra enfermeira disse que entendia as palavras do médico e prepararia os papéis. Depois desse ato do prota, a enfermeira começou a
olhar para ele de forma diferente. Ela até parece ter se apaixonado pelo personagem principal e começou a pensar em como ele é incrível. Após o final do turno, nosso garoto saiu do hospital e foi para casa. Liu vagou preguiçosamente pela rua por um tempo pensando que não conseguia nem imaginar que tantos problemas cairiam sobre ele no primeiro dia útil. Ele até pensou que nunca teria descido das montanhas se soubesse de seu destino com antecedência. O cara finalmente foi para sua nova casa e começou a pensar sobre como seria o quarto que o Sr. Hong arrumou para ele. Se fosse muito ruim, o cara simplesmente não ficaria lá. Nesse momento, Liu lembrou do seu paciente e pensou no fato de que aquela garota chamada Ying e seu irmão não parecem tão próximos quanto parecem à primeira vista. Então o personagem principal decidiu que talvez ele devesse falar com essa garota. Enquanto Liu estava andando pela rua, ele nem percebeu que estava sendo perseguido. De repente ele ouviu um barulho atrás dele. Quando o protagonista se virou, ele viu na frente dele o mesmo médico que prometeu acabar com ele. Chan estava cercado por homens que claramente não eram amigáveis e não estavam fazendo isso pela primeira vez. Alguns deles até tinham bastões e facas nas mãos. Naquele momento o doutor cruzou os braços e com um sorriso malicioso disse ao protagonista que agora eles finalmente tinham se encontrado. Liu cumprimentou o cara com um sorriso amigável e até acenou para ele como se não soubesse o que o homem pretendia. O herói até brincou que Chan havia trazido tantas pessoas para ele para comemorar seu primeiro dia de trabalho. Nesse momento, um dos bandidos que segurava uma faca na mão disse que seria uma pequena tarefa. Chen imediatamente chamou esse cara de Long e mandou ele dar um bom entretenimento para o recém-chegado. Após essas palavras, o cara com a faca avançou para encontrar Liu, chamando de pirralho. Ele disse que, segundo rumores, nosso garoto ofendeu diretamente o Sr. Chen e presumiu que ele estava completamente cansado de viver. O protagonista sorriu e disse que até onde ele sabe os rabos são cortados apenas em cães e o único cachorro que ele vê aqui é Long. O cara ficou irritado com essas palavras e gritou que ia acabar com ele. Long correu e todos os outros bandidos o seguiram. Um deles até disse que eles poderiam cortar Liu em pedaços e alimentar os cachorros. O personagem principal neste momento ficou quieto no lugar e não se moveu. Depois de alguns segundos o cara assumiu uma postura de luta e disse aos agressores para irem até ele, acrescentando que aparentemente era hora de limpar o lixo da rua. Os bandidos com um cano de metal na mão estavam preparados para atacar o personagem principal e acertá-lo na cabeça, mas ele não conseguiu realizar seu plano pois Liu imediatamente o chutou bem no queixo. Long, vendo isso, ficou assustado e percebeu que precisava acabar com esse cara logo. Então ele correu para Liu com uma faca, mas nosso garoto conseguiu se esquivar a tempo. Isso surpreendeu Long e ele até começou a pensar sobre que tipo de pessoa estava na frente dele. Nesse momento, quando o bandido hesitou, o protagonista aproveitou um bom momento e acertou o cara bem na cara. O golpe do jovem foi tão forte que o cara voou para trás e até derrubou vários de seus amigos. Long percebeu que ele e sua gangue não eram oponentes para o personagem principal e decidiram que precisavam sair. Chen não ficou feliz com isso e percebeu que agora estava em perigo. Liu imediatamente se aproximou dele e o cara lembrou que planejava atingi-lo com um tijolo, mas não sabia que Liu lutava tão bem. Então ele começou a dizer ao jovem que ele e seus amigos estavam apenas brincando. Enquanto isso, o médico ainda estava escondendo um tijolo nas costas e temia que o protagonista notasse. Nesse momento, nosso garoto sorriu e colocou o braço em volta dos ombros de Chan. Ele disse que esperava que seus rapazes fossem capazes de entreter Chan. Long obedientemente se levantou do chão e obedeceu à ordem do personagem principal. Os caras começaram a bater no medido enquanto ele gritava. Depois disso, Liu continuou calmamente com seus negócios e disse aos bandidos que eles deveriam continuar. Depois de algum tempo, a noite chegou. O personagem principal estava em seu quarto e ia se preparar para dormir. O cara já havia colocado o pijama e foi para a cama. Ele pensou que agora pode finalmente descansar e dormir. Mas quando estava deitado, ele se lembrou daquela garota do ônibus e se perguntou como ela estava. Naquele momento, Tan estava sentada em casa espirrando pela milésima vez. Seu humor estava caindo e ela nem sabia o que fazer com essa estranha doença. Pensando nisso, a menina sentou à mesa em seu quarto e olhou para o papel com o relatório médico sobre seu estado de saúde. Depois disso, Tan se levantou para olhar pela janela e começou a chorar. Ela começou a se perguntar se tudo era realmente tão sem esperança e falou para si mesmo que queria viver. Neste momento, o personagem principal estava dormindo completamente em sua cama e nem suspeitava que alguém iria invadir seu quarto pela janela. Era aquele mesmo cara que viu Liu no hospital quando ele entregou o criminoso à polícia. O homem subindo pela janela xingou que era difícil para ele e ele começou a se perguntar por que esse cara vivia num lugar tão alto.
Nesse momento o bandido foi capaz de enfiar a cabeça pela janela e ver que o personagem principal estava dormindo pacificamente roncando em sua cama, mas de repente nosso herói sentiu algo e foi até a janela. O criminoso não o viu porque naquele momento ele estava tentando escalar a janela para entrar no quarto. Ao fazer isso o cara sussurrou para si mesmo que o protagonista precisava esperar um pouco mais e ele dormiria para sempre. No momento em que o criminoso finalmente agarrou a moldura da janela e estava prestes a subir, ele viu o protagonista. No segundo seguinte Liu fechou a janela e o criminoso voou para baixo. Ele ainda não conseguia descobrir como o herói conseguiu acordar e por que ele não percebeu. Então o cara voou para o chão gritando. Nesse momento percebemos que nosso garoto não tinha realmente acordado. Na verdade ele era um sonâmbulo. Sem nem mesmo acordar do sono ele salvou sua vida. No dia seguinte o protagonista dormiu sonâmbulo e novamente disse algumas coisas malucas. De repente a porta de seu quarto se abriu e a luz mostrou a sombra de um homem com uma faca. Mas o personagem principal acordou a tempo e conseguiu se esquivar no momento em que o criminoso ia acertá-lo na cabeça com sua arma. O cara pressionou sua cabeça e perguntou onde estava o lote de mercadorias. Liu olhou para o criminoso com incompreensão e perguntou quem ele era. O cara não acreditava que o prota não entendia o que estava acontecendo e presumiu que ele estava apenas bancando o idiota. Então ele decidiu apenas ameaçar ainda mais o personagem principal com uma faca. O criminoso disse que veria se o cara continuaria resistindo depois de se familiarizar com sua faca. De repente Liu chutou o criminoso na região da virilha e em seguida derrubou o cara na cama. Ele perguntou sobre quem o enviou. Nosso garoto se perguntou se isso poderia ter sido feito por algumas pessoas de seu passado, mas o criminoso disse com uma voz irritada que ele estava errado em pensar que poderia esconder os bens de sua organização. O cara saiu da cama e mais uma vez ameaçou o personagem principal ordenando que ele contasse sobre o que Wang havia lhe dado. Em seguida o criminoso acrescentou que se Liu contar tudo pelo menos seu corpo permanecerá inteiro. De repente o personagem principal realmente começou a fingir ser um tolo e dizer que não tinha ideia de que tipo de produto o cara estava falando e o que essa organização chamada Cavaleiros das Trevas. Ele até disse que acabou de ler os livros e não havia nada sobre a organização. Foi aí que Liu se lembrou das palavras do criminoso sobre Wang e percebeu que ele estava falando sobre o mesmo que fez a enfermeira refém no hospital. Depois disso Liu suspirou com alívio e disse que estava quase com medo porque pensou que o cara tinha sido enviado pelos seus inimigos. Nosso garoto se animou e disse que o homem vai pagar já que havia perturbado seu doce sono. Liu atacou o cara no rosto com o punho. O golpe foi novamente tão forte que o cara não apenas voou e líquido vermelho começou a fluir de sua boca. O criminoso começou a pensar quem era esse cara e temendo por sua vida ele começou a implorar ao médico para salvá-lo, insinuando que os médicos não deveriam realmente machucar alguém. Em resposta a isso o protagonista falou que poucos médicos seguem a ética médica mais do que ele, então é melhor que o cara fale logo. Nesse momento o criminoso ficou com raiva porque o personagem principal se atreveu a virar as costas para ele. Então o cara saiu da cama se aproximando de Liu por trás e gritou com que ele deveria ir para o inferno com sua ética médica. Nosso garoto acabou sendo mais esperto e apenas agarrou o cara pela perna e o jogou pela janela. Ele gritou que já havia dito ao cara para se ferrar. O criminoso só conseguiu gritar que ia destruí-lo e o chamou de pirralho. Ele também começou a gritar que os cavaleiros das trevas não o deixariam ir. Liu respondeu zombeteiramente que eles poderiam tentar. Depois de algum tempo nosso herói adormeceu novamente ao lado da janela no chão. Enquanto isso em outro lugar o mesmo bandido invadiu um clube. Ele chamou o homem de chefe e caiu de joelhos na frente dele. O homem descontente se referiu ao bandido como 13 e perguntou o que ele estava fazendo neste lugar. 13 continuou no chão dizendo a seu chefe que lamentava não ter conseguido completar a tarefa e acrescenta que Wang foi capturado pela polícia. Então o chefe perguntou ao 13 sobre onde estavam as mercadorias. O cara respondeu com medo que não sabia. Nesse momento um homem se aproximou com uma espada e disse que eles não precisavam de lixo trabalhando nos Cavaleiros das Trevas. O chefe se despediu do 13 e o homem estava prestes a cortar sua cabeça quando de repente o cara gritou que alguém poderia saber sobre a localização das mercadorias. Naquele momento a mão do agressor carrasco congelou e todos ouviram o cara. O chefe perguntou a ele sobre quem é essa pessoa que sabe sobre o produto. O criminoso respondeu que era o Dr. Liu Zixuan. Na manhã seguinte na delegacia um funcionário se aproximou de Shen e disse a ela que algo ruim havia acontecido. A garota perguntou se alguém tinha falecido por acaso.
O cara ficou surpreso que a garota adivinhou certo e perguntou como ela sabia que o Wang realmente tinha ido de base. Depois de ouvir essa notícia, a garota ficou chocada e perguntou novamente sobre o Wang e o que aconteceu então. O homem disse a ela que estava tudo bem até ontem à noite e hoje pela manhã ele foi encontrado sem sinais vitais. Ele também acrescentou que quando foi encontrado já era impossível salvar o homem. A menina disse que precisava das gravações das câmeras de segurança e precisava encontrar todos que haviam abordado o criminoso recentemente. Quando Shen e o guarda olharam para as câmeras, a garota encontrou algo interessante. Ela viu um jovem de uniforme varrendo o chão perto da cela onde Wang estava sentado. Shen imediatamente perguntou ao guarda sobre quem era a pessoa que estava perto da câmera. Guarda respondeu que esse era Xiao e trabalhava no departamento há 2 anos. De repente Shen gritou que esse não era Xiao porque ele nunca varre o chão durante esse turno. Então ela ordenou que o guarda chamasse urgentemente o funcionário e perguntasse se realmente era ele. O homem seguiu a ordem e ligou, mas Xiao não atendeu a ligação e isso deixou o homem nervoso. Neste momento Xiao estava deitado no chão perto de uma lata de lixo inconsciente. Ao lado dele no asfalto estava seu telefone no qual havia uma ligação, mas o cara não conseguiu atender. Naquele momento uma garota apareceu ao lado dele e tirou seu uniforme do namorado. Ela disse que era muito chato eliminar alguém. Essa garota se chama Nig Tingalé. Ela é uma assassina da organização dos Cavaleiros das Trevas. Sua especialidade era o disfarce e seu brinquedo favorito era um chicote. Nesse momento ela tirou um papel do bolso no qual estava escrito o nome do próximo alvo. Tin lambeu os lábios e disse que esperava que esse objetivo fosse mais interessante. Enquanto isso, o personagem principal estava atendendo uma garota. Ela pediu ao Dr. Liu que não fizesse o que ele tinha em mente, mas ele disse a ela para não ter medo e abrir a boca. A paciente estava prestes a se opor, mas o médico a interrompeu novamente e pediu à garota que fosse legal e o deixasse colocar essa coisa em sua boca. Naquele momento, Ying veio correndo para o hospital. Ela correu pelo corredor em direção ao escritório do personagem principal e pensou que queria agradecê-lo por salvar seu irmão. Mas assim que chegou viu uma garota que estava sentada em uma cadeira com a boca bem aberta e Liu estava de frente para ela. Ying vendo isso ficou assustada e se escondeu atrás da parede. Nesse momento Liu se virou para a porta ao ouvir que alguém estava chamando ele, mas logo a garota novamente chamou a atenção do médico e disse a ele que estava cansada e não aguentava mais. Liu se desculpou e puxou o tubo para fora da boca. Nosso garoto só estava fazendo o procedimento para examinar seu estômago. Depois disso ele entregou à menina os resultados de seus testes e acrescentou que ela tinha um problema estomacal grave. Isso significa que ela provavelmente não estava comendo bem. O cara também disse que prescreveria medicamentos para a paciente e ela definitivamente não deveria esquecer de tomá-los todos os dias, além de comer direito. A paciente agradeceu ao médico e saiu do consultório. Nesse momento o protagonista estava se perguntando como o irmão e a irmã de ontem estavam agora. Depois disso ele decidiu que deveria ir à enfermaria e perguntar como eles estavam. Minutos depois Shen estava andando pelo corredor do hospital e estava muito zangado por alguém ter cometido um assassinato logo na delegacia. Isso é absolutamente imperdoável. A garota também ficou irritada por alguém ousar ignorar a lei de forma tão rude e pensou que faria essas pessoas apodrecerem no inferno. Shen também lembrou que o criminoso assassinado conversou com o personagem principal no hospital e decidiu que Liu poderia saber de algo. Nesse momento o personagem principal também estava andando pelo corredor e quando a garota virou a esquina eles colidiram. A princípio a garota não entendeu com quem esbarrou e imediatamente se desculpou, mas então ela olhou para o cara e percebeu que era Liu. Ele também reconheceu a garota e perguntou o que ela estava fazendo aqui. O cara até sugeriu que Shen veio vê-la. Em resposta a isso ela apenas sorriu e disse que tinha vindo para prender ele. Ela algemou o personagem principal porque suspeitava que ele estava de alguma forma ligado ao incidente de ontem. Então ela estava levando o jovem para a delegacia para o interrogatório. Shen também acrescentou que espera a cooperação de Liu. O personagem principal disse que na verdade ele é uma vítima. De repente uma multidão de pacientes e funcionários do hospital se reuniu em torno da garota. Shen explicou que até que a investigação terminasse ela e seus colegas não sabiam se Liu era vítima ou cúmplice. O cara lembra que a garota já havia errado e o prendeu uma vez. Ele perguntou à garota se ela realmente queria fazer isso. Shen ficou com raiva e disse ao prota para calar a boca pois tinha certeza de que ele estava definitivamente envolvido neste caso. Depois disso a garota levou o cara com ela e disse para segui-la obedientemente e não perturbar a ordem no hospital. O protagonista perguntou à garota se não era ela quem estava perturbando a ordem no hospital.
Shen disse para ele não falar. De repente Ti estava disfarçada de enfermeira e entrou no consultório. Ela se desculpou dizendo que um paciente estava esperando. Shen e Liu ficaram surpresos olhando para a garota em silêncio. Naquele momento Tim pegou uma faca e atacou Shen. Ela estava tão animada em cometer o segundo assassinato do dia que começou a lamber os lábios novamente. Felizmente para Shen, o personagem principal conseguiu aparecer na frente dela a tempo e bloqueou a garota com seu corpo. Então o cara parou a mão da assassina na qual havia uma faca e sorriu perguntando se ela realmente achava que poderia eliminar pessoas na frente de um médico. Liu se virou para Shen e disse que tinha acabado de salvar a vida dela, então ela poderia agradecê-lo. Em resposta, a garota disse que nunca faria isso. Logo Tim interveio na conversa e disse que o protagonista salvou uma beldade como um bravo herói dos contos de fadas. A garota acrescentou que também ama esses cavalheiros, mas infelizmente para o personagem principal foi contra a organização dos Cavaleiros das Trevas, então agora nem mesmo Deus o salvará. Com essas palavras a garota atacou o cara novamente com uma faca e tentou cortar sua garganta. Mas Liu foi capaz de se esquivar a tempo e ele logo percebeu que a menina vinha da mesma organização que ele tinha ouvido falar no dia anterior. De repente Shen gritou que a organização dos Cavaleiros das Trevas é muito perigoso e ele deve lidar com isso. Então ela empurrou nosso garoto e ele ficou indignado pedindo à garota para não empurrá-lo, mas já era tarde demais e o personagem principal já havia voado direto para os melões da assassina. Liu obviamente agradeceu a Shen por essa oportunidade, mas Ti aproveitou a chance e se preparou para enfiar uma faca nele. Nesse momento o personagem principal já tinha se preparado para empurrar a garota para longe dele. Depois do empurrão Tim voou pelas costas e o cara caiu no chão. Ele exalou de alívio ao conseguir empurrar o assassino a tempo. Embora ela quase tenha conseguido pegá-lo, após o incidente a garota ficou animada e lambeu os lábios novamente. Ela tirou a roupa de enfermeira e disse que até mesmo o pensamento de eliminar um homem desse a deixa feliz. Depois disso Tim pegou seu chicote e perguntou ao personagem principal se ele queria se divertir com sua irmã. O cara apenas cobriu o rosto de vergonha com as mãos e perguntou à garota por que ela tirou a roupa. Liu a chama de desavergonhada e pede que ela coloque suas roupas. Tim apenas sorriu maliciosamente e novamente o chamou para brincar com ela. Ela usou seu chicote e amarrou em volta da perna do herói. Shen tentou avisar ao herói sobre isso, mas já era tarde demais. A assassina começou a arrastar o personagem principal dizendo para ele ir até sua irmã o mais rápido possível. Para sua surpresa, ela não conseguiu puxar o protagonista e ele ficou quieto no lugar. A garota continuou a puxar o cara para si mesma e ficou surpresa por ele ser tão forte. De repente nosso garoto se abaixou e pegou o chicote. Ele puxou abruptamente e disse a ela para ir até ele. A garota não conseguia ficar de pé e voou direto para o personagem principal. Enquanto isso acontecia, Shen ficou muito constrangida. Naquele momento Ti estava deitada sobre o protagonista e ele estava pensando em como ela era bonita. Shen aproveitou a oportunidade para algemar Ti e anunciou que ela foi presa. A menina também acrescentou que a polícia estava procurando por essa garota há muito tempo. O personagem principal ouviu que a assassina era procurada e se animou ao pensar que neste caso poderia haver uma recompensa por ela. Assim ele ia conseguir dinheiro. Nesse momento Shen contatou seu funcionário e disse para dirigir o carro até o estacionamento subterrâneo enquanto ela levava Tim. O protagonista ficou de pé observando a criminosa ser demitida e ficou emocionado porque ia possivelmente receber uma recompensa. Depois disso, ele se virou para Shen e pediu que ela enviasse a recompensa para sua conta, mas o cara caiu em si porque a menina já havia saído do hospital. Ele ficou indignado por ela ter saído sem pagá-la e correu atrás dela o mais rápido possível. Enquanto isso Shen e Tim estavam chegando ao carro, a garota disse à assassina que havia rumores de que ela se especializava em disfarce, então ela exigiu que a garota lhe contasse se ela eliminou Xiao. Tim sorriu e perguntou a Shen se estava realmente falando sobre aquele cara. Ela disse que havia terminado recentemente e acrescentou que ele era tão chato que até a ameaçou de prisão antes de ir de base. Essas declarações deixaram Shen com tanta raiva que ela deu um soco no rosto de Tim com todas as suas forças. O golpe foi forte o suficiente para que Tim caísse no chão e o líquido vermelho começasse a fluir de sua boca. Em seguida Shen disse para a garota não dizer isso de novo. Em resposta Tim sorriu desafiadoramente e disse que não só esse cara era assim como outros policiais também disseram coisas semelhantes antes de falecerem. Essas palavras finalmente tiraram Shen do sério e ela começou a estrangulá-la. Naquele momento um cara de roupa preta apareceu pelas costas da
Assassina, ele sorriu e disse que a julgar pelo que vê Shen está se aproveitando de alguém de novo. Shen olhou para o lado e viu o mesmo cara se preparando para atacá-la com uma katana em suas mãos. Felizmente a garota conseguiu se esquivar a tempo. Mas o cara já havia baixado a espada e tocou nas roupas da garota. Suas roupas foram cortadas ao meio e a menina ficou envergonhada. Ela caiu e se cobriu com as mãos enquanto olhava para os assassinos com raiva. Nesse momento Shen reconheceu-o. Homem. Há alguns anos atrás Shen ainda era uma policial comum. Ela foi atender uma ocorrência num clube e assim que entrou ela viu um grande número de pessoas machucadas. Isso levou a garota a pensar que era uma briga de gangues. De repente Shen ouviu um cara implorando aos bandidos para parar e não eliminá-lo. O assassino apenas se desculpou e disse que o cara deveria ir de base hoje. Então ele se despediu dele e o golpeou com uma katana. Naquela época Shen estava bem atrás do assassino e ficou chocada com o que viu, mas rapidamente caiu em si e apontou uma arma para o criminoso. Ela tirou as algemas e também disse para o homem levantar as mãos. O cara perguntou com irritação se a garota disse que ele foi preso. Ele ficou indignado com isso e ficou surpreso que a garota se atrevesse a falar tal absurdo. Então o assassino acrescentou que embora gostasse de brincar com mulher ele não tem absolutamente nenhum tempo. Em seguida o cara se despediu da garota e jogou uma bomba de fumaça em sua direção. Shen tentou detê-lo, mas a fumaça danificou seus olhos e pulmões. Depois que se dissipou a garota viu que o bandido havia desaparecido. Ela ordenou que seus subordinados alcançassem o assassino porque ele não podia ser perdido. Depois de alguns anos esse criminoso e a garota se encontraram novamente. O cara sorriu e cumprimentou Shen falando que eles finalmente se encontraram. A garota respondeu com raiva que hoje eles iam prestar contas por todas as suas atrocidades. Naquele momento o cara jogou uma espada na frente para acertar a arma na mão garota. Isso deu certo e agora Shen estava desarmada sentada impotente no chão. O assassino disse que agora eles continuarão seus negócios inacabados. Shen naquele momento pensou que nunca esqueceria como suas mãos tremiam no dia em que conheceu esse assassino. Desde então ela vem treinando muito com todas as suas forças para poder suportar o próximo encontro, mas agora a garota o encontrou novamente e não pode fazer nada. Mentalmente Shen já havia aceitado o fato de que ela iria de base. Ela achou que poderia ser o destino. O cara se despediu da garota e se preparou para golpeá-la com uma espada. Neste momento o personagem principal já correu para o estacionamento. Ele ficou irritado porque não foi pago e realmente queria sua recompensa, por isso decidiu procurar Shen entre os carros. De repente o assassino parou e olhou para trás quando ouviu alguém vindo em sua direção. Foi nesse momento que o personagem principal apareceu perto do elevador, mas quando viu essa cena ele começou a olhar em volta e fingir que não viu nada. Os assassinos perceberam que o cara fingiu não notá-los. Ficaram surpresos com isso. Shen neste momento exalou amargamente e começou a olhar fixamente para o chão. O criminoso logo fala que já que ninguém o incomodaria agora ele poderia continuar e fazer o que havia planejado. De repente a voz de Liu soou perto do elevador. Ele disse que não conseguia ignorar a situação e pediu ao assassino que deixasse a garota ir. O cara imediatamente perguntou como Liu conseguiu chegar tão perto a ponto dele nem perceber. Shen neste momento ficou surpresa que o protagonista ainda veio para salvá-la. O personagem principal apenas sorriu calmamente e respondeu que se Shen fosse eliminado ele nunca receberá sua recompensa, portanto ele realmente pede ao assassino que a deixe ir. O criminoso perguntou o que aconteceria se ele ainda não deixasse a garota ir. Em resposta a isso o protagonista soltou um suspiro e disse que como não havia outra escolha ele lutaria. Após essas palavras o personagem principal golpeou a espada do criminoso. O golpe foi tão forte que sua katana se curvou e o próprio assassino ficou em choque. Shen, que estava assistindo tudo isso, pensou que o jovem estava louco. O criminoso sorriu e disse ao personagem principal que ele era forte, mas agora ele deveria tentar seu próximo golpe. Em seguida o criminoso atacou Liu com sua segunda espada, mas o jovem conseguiu se esquivar. Apesar disso ele ainda se surpreendeu com tamanha velocidade por parte do cara. O assassino por sua vez não esperava que Liu fosse capaz de se esquivar e o atingiu no próximo golpe. No final o criminoso desferiu vários golpes um após o outro, mas Liu rapidamente se esquivou e conseguiu se defender de todos os golpes. No último momento nosso garoto conseguiu quebrar a espada do assassino e deixá-lo ferido. O criminoso ficou surpreso com o que estava acontecendo e não conseguia entender como isso era possível. Que tipo de cara era esse? Em resposta a isso o protagonista respondeu que o Cavaleiro das Trevas deveria conhecê-lo há muito tempo.
Ele acrescentou que também tinha uma pergunta para os criminosos. Nosso herói se lembrou de como outro assassino entrou em seu quarto e perguntou a ele sobre onde estavam as mercadorias. Liu decide perguntar àqueles dois que estavam na frente dele sobre que tipo de bens era esse que a gangue está enviando assassinos um por um para ele. O protagonista acrescentou ainda que ele próprio já estava curioso. Nesse momento o assassino disse que já que o prota conhece sobre o produto ele não pode sair daqui vivo. Então o assassino assumiu sua postura de luta e disse que não queria usar sua técnica de boxe mais forte, só que ele precisa dar um fim no protagonista. Após essas palavras o criminoso atacou o personagem principal com um golpe. Liu foi capaz de se esquivar e até bloquear o golpe do oponente. Depois de um ataque tão fracassado ele riu e disse que esse golpe do Cavaleiro Lobo era mais parecido com os de gatos. Shen estava assistindo a luta e ficou chocada com a forma como o personagem principal resistiu ao golpe. Ela não conseguia entender quem ele realmente era. O assassino também achou esse cara era muito forte, mas ele tentou atacar o herói novamente. Liu logo agarrou o assassino pelo braço e o jogou nos carros. O cara estava mentalmente indignado que o prota estava jogando ele como uma espécie de brinquedo. Ele rapidamente se levantou e decidiu que precisava terminar isso o mais rápido possível porque ele não duraria tanto tempo. Então o assassino voltou para o personagem principal e disse para tentar repelir seu chute voador. Não foi difícil para Liu repelir este ataque e em seguida ele derrubou o assassino no chão. O criminoso ficou chocado com o que estava acontecendo e ainda não entendia como o personagem principal faz isso. O assassino finalmente caiu no chão com o golpe e ele percebeu que havia perdido. O homem estava deitado no chão e não conseguia se levantar. O personagem principal se aproximou dele e disse que o assassino Punho do Lobo era bastante forte, mas muito simples. Liu também acrescentou que 3 golpes foram suficientes para ele ver através de sua técnica. O assassino ficou extremamente surpreso e assustado com o fato de que apenas 3 golpes foram suficientes. Tim também estava assustada com o que estava acontecendo. Depois disso Liu avisou que como o criminoso havia mostrado sua técnica poderosa, agora ele acabaria com ele com um golpe. Então o protagonista atingiu o assassino no rosto com um soco e ele perdeu a consciência. Tim, que estava assistindo a tudo isso, percebe que se Liu decidisse acabar com ela, ela não seria capaz de fazer nada. Nesse momento o cara se aproximou de Shen e falou que desta vez a recompensa seria definitivamente dele. Ele também acrescentou que poderia até fazer um pequeno desconto já que irá entregar 2 criminosos, mas quer receber uma recompensa de qualquer maneira. Shen respondeu que falaria com as autoridades e se houvesse uma recompensa para esses 2 criminosos ela informaria o cara sobre. Liu diz que é maravilhoso e nesse caso ele não incomodaria mais ninguém. Logo um policial veio em auxílio de Shen e ela estava de pé e pensando que se não fosse pelo personagem principal ela teria sido eliminada. Esses pensamentos assustaram a menina. Enquanto isso Liu voltava ao hospital. Ele diz mentalmente que era médico, mas todos os dias ele só se dedicava a limpar o lixo. Nosso garoto entrou no consultório de Hong e viu Tia reclamando que o prota não apenas ignorava as regras do hospital operando pacientes em particular, mas também batia nele sem motivo.